Bom dia, galera! Agora vamos para a nossa terceira aula, aqui no curso de Física do Emancipa. Como a gente, tá tendo muita coisa, eu imagino que vocês também estão tendo muitas matérias para acompanhar e tal, muitos exercícios para fazer, a gente resolveu fazer uma aula mais tranquila hoje, uma revisão dos últimos conteúdos que são de cinemática, né? E que são, muito importante vocês fixarem, vocês, irem com calma nessa parte. Então, a gente resolveu fazer uma revisão, adicionar mais um último conceito que ficou faltando, que é a equação de Torricelli. E a gente vai resolver 2 exercícios do Enem com vocês, para fixar mais um pouco e tal, para vocês verem como é que tá caindo. Para quem não tiver tendo tempo de fazer os exercícios, para ver como é que é aqui na aula mesmo e tal. E, gente, reforçar mais uma coisa também sobre isso. A gente tá vendo, não tá tendo, tanta resposta quanto os exercícios e tal. A gente não sabe se vocês estão fazendo, mais um motivo pra gente resolver uns aqui na aula. E, sobre isso, se vocês quiserem comentar qualquer coisa, falar se tá muito exercício, se tá pouco exercício, pode mandar pra gente também. Assim como as dúvidas, que aquele negócio do plantão, a gente tá estendendo ele. Vocês podem mandar a qualquer momento, viu? Então vamos lá para nossa revisão. Dos movimentos que a gente viu semana passada, o primeiro é o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo em linha reta, uniforme, velocidade constante. Ou seja, nesse tipo de movimento a gente não tem aceleração. Do que a gente conversou na semana passada, sobre qualquer movimento, é sempre importante ter em mente 2 coisas, que é as fórmulas do movimento e os gráficos do movimento. Então, para esse caso do movimento retilíneo uniforme, a nossa fórmula principal, que a gente resolve tudo com ela, é essa aqui. Distância igual a velocidade vezes tempo. Deus vê tudo. Então, a posição varia com o tempo, velocidade é constante, movimento uniforme. E conferir as unidades, que é aquela coisa que a gente reforçou, que é o seguinte. A distância, ela pode estar em metros ou em quilômetros. A velocidade em quilômetros por hora ou metros por segundo. E o tempo em horas ou em segundos. Então, para essa fórmula aqui funcionar, as unidades têm que estar padronizadas, ou seja, se a distância estiver em metros, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo em segundos. Se a distância estiver em quilômetros, a velocidade tem que estar em quilômetros por hora e o tempo em hora. E para fazer essa conversão, a gente tem aquele macete, né, que é o seguinte: quilômetros por hora. Para você converter ele para metros por segundo, você vai multiplicar por 3,6. Não, dividir. Dividir por 3,6. E pro contrário, para você ir... Deixa eu até colocar aqui, peraí. Divisão. Sou um pouco ruim para desenhar com o mousepad, gente, foi mal. Mas aí aqui para ir de metros por segundo para quilômetros por hora, aí você multiplica por 3,6. E só uma coisa que é muito importante, por que conferir a unidade é fundamental? Porque na maioria das questões de cinemática que as unidades não estão padronizadas já no enunciado, existe uma resposta correspondente para se você fizer com as unidades erradas. Por exemplo, a distância está em quilômetros e a velocidade está em metros. Se você fizer a conta ainda assim, vai ter uma opção na resposta. Aí você vai errar achando que acertou. Você for conferir no grupo, que é isso? Como que eu errei essa questão? Eu tenho tanta certeza. Pois é. Tem que ficar atento com isso. É muito sacanagem isso. Eles fazem na tora, coloca lá a resposta com a unidade diferente, você vai achar ela, vai achar que você tá arrasando e não, você esqueceu da unidade. É muito triste. No meu Enem eu passei por isso. Mas aí das fórmulas, basicamente isso, né, gente? Lembrar que a velocidade é constante
que a posição varia com o tempo, e sempre conferir se as unidades de medida aqui estão padronizadas. E esse macetinho aqui para padronizar elas caso elas não estejam. Aí, ok. Mais uma coisa a se revisar sobre o movimento retilíneo uniforme são os gráficos. Aí aqui eu coloquei eles para vocês verem de novo, mesmo slide da aula passada, que o gráfico da posição pelo tempo vai ser essa linha reta aqui, constante, que a velocidade não varia. E se o corpo em movimento estiver indo para frente, a velocidade é positiva. Agora, se ele estiver indo para trás, então a velocidade é negativa. Isso é convencionado. Só assim, com relação aos valores mesmo que vão aparecer. E o gráfico da velocidade por tempo, que vai ser, a velocidade não muda, então é uma linha reta, ela é constante. E uma coisa que a gente não falou na última aula, que é um macetinho muito interessante também, assim, para lembrar dessa fórmula, é que é o seguinte, né? A gente sabe calcular a área, né? Eu tenho aqui um retângulo, assim, um quadrado mais ou menos. Aí eu vou ter aqui H e aqui L. A área desse quadrado aqui é H vezes L, certo? Então, se a gente interpretar esse gráfico aqui da velocidade por tempo como um retângulo, mais ou menos igual aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, daqui até aqui a velocidade, né? Eu tenho o tempo. Não, mentira, a velocidade mesmo. Pera, errei, gente, foi mal. Aqui é a velocidade e aqui eu tenho a medida do tempo. Então, a área disso aqui, o que é a velocidade vezes o tempo? Não, vertical é velocidade, horizontal que é o tempo mesmo. É verdade, tá. Pera aí. Gente, foi mal mesmo, foi confundir aqui. Mas de qualquer forma não faz tanta diferença com a multiplicação, né? Vai dar a mesma coisa. Mas aqui é a velocidade. Não, aqui é o tempo. E aqui é a velocidade. Então, o que é, gente? Velocidade vezes tempo. O que a gente viu que é isso? É essa fórmula aqui, certo? Velocidade vezes tempo. Então, essa área aqui desse retângulo é o quê? É a distância. Então, é só assim, mais uma interpretação dessa fórmula para vocês. Que a área desse gráfico vai ser a distância. Assim, sabendo a fórmula e sabendo isso, é só um complemento. Ok? Então, de movimento retilíneo uniforme, é isso. Uma revisão aí para vocês, tem o resumo. E vamos para o próximo movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ele vai ser retilíneo, né, igual o outro, linha reta. E a diferença é que ele é uniformemente variado. O que é isso? É que ele não é mais uniforme, a velocidade agora não é a mesma em todo o processo. Vai ter uma nova grandeza, que a gente chama de aceleração, que ela vai ser responsável por mudar o valor dessa velocidade. Então, as fórmulas. Para calcular agora a distância, a gente tem que a distância, que tá igual a fórmula de cima e a de baixo, não tinha visto isso. Mas ok, distância, que é igual a distância inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a gente tem uma velocidade com que você começa o movimento que não é a mesma velocidade no final desse movimento, pois agora a gente tem a aceleração. Esse D0 aqui é o ponto inicial que você está começando, né? E o D final é onde você chegou. Mesma coisa significa esse S. O S é a posição, aqui está representando a mesma coisa. D e S estão sendo a mesma coisa. A velocidade final, que é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, ou seja, o quanto que vai ser a primeira velocidade que você começou, mais o tanto que essa velocidade variou, que vai ser a aceleração vezes o tempo. E aqui, só é quase a mesma coisa que essa fórmula aqui. A gente só trocou a ordem das coisas. A gente passou a velocidade inicial para o lado de cá, subtraindo,
e dividiu pelo tempo, ficou só a aceleração isolada. Os gráficos. Posição por tempo, a gente vai ter essa curva aqui, indicando que a posição ela está variando, você está sempre indo para frente, mas à medida que o tempo passa, ela está variando cada vez mais, porque à medida que o tempo passa, eu tenho uma aceleração, aumentando a minha velocidade, então eu estou indo cada vez mais rápido, estou avançando cada vez mais. A velocidade. Antes a gente tinha... pode ir. Por que a posição está variando desse jeito e não da forma como estava antes? O que a aceleração causa? Ela faz aparecer esse tempo ao quadrado. Esse ao quadrado é o que faz a posição variar dessa forma aí. Só para lembrar que é exponencial, igual o que estão falando do coronavírus, que a gente falou também na aula passada. Isso. Aí aqui, velocidade por tempo, né? Antes a gente tinha aquela linha reta, assim, no movimento retilíneo uniforme, indicando que a velocidade não variava, que ela era um valor só. Agora não, agora a gente tem que a velocidade em cada ponto do trajeto, ela é uma, ela tá mudando. E como ela varia sempre na mesma taxa, porque a aceleração não muda, então ela é essa rampinha aí, igual a gente falou na última aula, que é igual o gráfico de posição do outro movimento. Lembrar da rampinha. E o gráfico da aceleração por tempo, só lembrar, a aceleração ela não muda ao longo do trajeto, ela é uma só, então vai ser uma constante também, vai ser uma linha reta. Então, gente, do que a gente viu na semana passada, essa é a revisão. E ainda sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente faltou um conceito, que é assim, pensando, né? E se, por exemplo, eu tenho que resolver um exercício, eu preciso saber a aceleração ou a velocidade final, mas não me foi informado qual foi o tempo. Como é que eu faço para resolver isso? Porque nessas fórmulas aqui, ó, todas têm o tempo. Eu dependo do tempo sempre, eu sempre preciso saber o tempo. E a resposta para isso é, não, eu não preciso saber o tempo sempre. Tem mais uma fórmula em que eu posso calcular as grandezas que eu preciso sem eu depender do tempo. E essa fórmula é a equação de Torricelli, que diz o seguinte: a minha velocidade final ao quadrado vai ser igual a minha velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então é isso, a gente não precisa do tempo para calcular ou a velocidade final, ou a velocidade inicial, ou a aceleração, ou a distância, sendo que eu tenho 3 delas e preciso de uma quarta. Certo? Então, só uma outra coisa, é o seguinte, qual que é a vantagem e a desvantagem de usar essa equação? A vantagem é o que a Esther falou, não precisa do tempo. Então, dependendo do que a velocidade tivesse, você já pode aplicar essa fórmula diretamente. Qual que é a desvantagem? Se você notar, as duas velocidades estão ao quadrado. Geralmente, velocidade, os enunciados vão dar o valor de metro por segundo ou quilômetro por hora. Se for quilômetro por hora, você vai ter um valor, sei lá, 35. Você levar isso ao quadrado sem calculadora, talvez você vai perder um pouco de tempo. E mesmo se for em metros por segundo, vai ser, vamos supor, 7,5 metros por segundo. É um número não tão fácil de levar ao quadrado. Enquanto o tempo, geralmente ele vai dar, sei lá, 6 segundos, 10 segundos. Aí é um número mais fácil de levar ao quadrado. Mas você ganha tempo no sentido de não ter que achar o tempo para aplicar. Então, aí você tem que ter a maldade na hora da prova de ver se vale a pena aplicar essa equação ou as anteriores. E algumas vezes, se você não tem nenhum valor para o tempo, e também às vezes não tem como você calcular ele, tipo assim, você vai precisar calcular ele com 3 fórmulas anteriores. Aí é realmente mais fácil pegar e já ir nessa aqui direto. Mas é isso mesmo que o Thiago falou, depende dos valores, depende do como que você está acostumado também, né? Tem gente que prefere usar essa aqui, já pensa nela direto. Então, é muito pessoal. Vocês vão pegar esse macete, assim, essa maldade, à medida que vocês forem fazendo os exercícios, vendo a gente resolver aqui e tal. E última, só uma outra coisa que eu lembrei agora.
lembrar de quando você aplicar essa fórmula, no final, vamos supor que você está querendo achar a velocidade, você vai ter que tirar a raiz de tudo. Então, se aparecer um número aqui que vai ser difícil de tirar a raiz, vai ter esse complicador também. Mas no mais, é uma forma muito útil, assim como a luz. Sim. Então, terminando essa fórmula, aí acho que é tudo de movimento retilíneo uniformemente variado. Agora vocês sabem todos os conceitos para resolver os exercícios. Tá? A matéria inteira é essa. Então agora eu coloquei aqui 2 exercícios sobre esses movimentos e a gente vai resolver eles também para continuar fixando os conceitos. O primeiro. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para o controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre 2 faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então, gente, esse exercício, a gente, extrai muitas coisas do enunciado, que é o que a gente precisa determinar, né? Qual o tipo de movimento que é, o que ele está me pedindo e quais variáveis eu já tenho. Então, vamos aqui, analisar ele direitinho. O policial utiliza a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, aqui, o que isso diz pra gente? Se eu estou usando a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade, a gente lembra de uma fórmula, né? Que é essa aqui, Então, e o que ele tá me pedindo, né? Agora que a gente já leu, a gente já vê aqui no final do exercício, ele tá me pedindo o tempo. Então, o que eu preciso para calcular esse tempo? Eu já sei que o movimento, ele depende dessa equação, que foi me falado aqui, e eu preciso, então, da distância e da velocidade para eu calcular o tempo. Então, vamos caçar isso aqui do enunciado também. Continuar lendo aqui, A lombada eletrônica é um sistema... Nananana. A distância entre os sensores é de 2 metros. E o tempo... falou que o tempo é medido. E eu preciso saber agora a velocidade. O motorista deve gastar para passar na lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora. Então, aqui é a velocidade. Então, eu tenho a distância, eu tenho a velocidade. Então, agora eu consigo achar o tempo. E por que uma coisa que pode confundir também, o exercício fala em tempo mínimo para você passar. Então, é basicamente assim, você tem aqui uma faixa, né? Que seria essa distância. E tem aqui um cara marcando o tempo. Quanto tempo que você gastou para passar aqui, e nisso vai dar velocidade. Então, se a velocidade tem que ser menor que 40 km por hora, então o tempo que eu vou achar aqui é o tempo que o cara tem que passar para dar menor que isso. Certo? Então, gente, a gente tem tudo agora. A gente sabe... Não, só que a gente já tinha comentado, né? Das unidades. Eu vou falar. Mas lembra como é que o tempo está sendo medido? Tá. O tempo, ele vai ser medido em segundos. Você está cronometrando ele aqui, No cronômetro, a gente mede em segundos. Então, e como também, olha só, já foi me dado que a distância está em metros. Aqui não tem unidade de medida na resposta, né? Então tem que, bem lembrado, você tem que pensar que o tempo está sendo cronometrado, então ele vai ser em segundos. Então, já que a minha distância está em metros e a minha velocidade está em quilômetros por hora, eu tenho que converter
de quilômetros por hora para metros por segundo. Que aí eu vou ter a distância em metros e o tempo vai ser calculado em segundos, que é o que eu quero. Então aqui eu acho que eu coloquei as contas aqui, ó. Pera aí, não olhem a resposta ainda. Então, ó, exercício diz que o policial usa a relação entre distância e tempo para calcular a velocidade. Você nos lembra qual é o movimento? Que a gente falou, movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai usar a fórmula D igual a V vezes T, sendo que o exercício diz que velocidade igual a 40 km por hora, convertendo para metros por segundo, 11,1 metros por segundo, e a distância 2 metros. Então, lembrando que a gente tem que passar para metros por segundo, porque o tempo, como ele está sendo cronometrado, ele vai ser em segundos. E a distância a gente já está com 2 metros, não precisa fazer nada. Então, substituindo aqui na fórmula, 2, que é igual a 11,1 vezes T. Aí, passando o 11,1 para cá, dividindo, né? Eu vou ter T, que é igual a 2, dividido por 11,1. T, que é igual a 0,18 segundos. A resposta vai ser aqui, a letra C. Aqui, com relação à resposta, tem duas coisas que são muito importantes vocês notarem. Como é que foi o número dividido? 2 dividido por 0,18, por 11,1. Se na hora da prova for uma conta difícil de fazer, você achar que você vai gastar muito tempo, arredonda 11 para 10. 2 dividido por 10 vai dar 0,2. E aí você tem noção mais ou menos de quanto que é o valor. Aí você olha as opções que você tem na resposta. Alguma que aproxima muito de 0,2? Tem. 1,8. As outras todas são diferentes. E aí, uma outra dica, que é o que eu tinha falado anteriormente também. Se você não converter as unidades, você faria o quê? 2 dividido por 40. E se você fizer 2 dividido por 40, dá exatamente o valor da alternativa A, dá 0,05. Sim. Quer dizer... Pegadinha. Isso. Então, só outra dica aí que fica para vocês. Pois é, gente, muito importante isso das conversões. Você pode saber todos os conceitos e cair nessa é muito triste. Agora, mais um exercício para a gente fixar a matéria. Vamos lá. Ele também é do Enem, de 2013. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória, Minas, que circula diariamente entre a cidade de Caraícica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte. Ai, sei lá. E a capital mineira Belo Horizonte está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona a redução do tempo de viagem. Considerando a velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, o que é esse exercício, né? Você tinha um trem, que ele estava lá, todo vapor, andando e tal. E aí, na hora que estava começando a chegar no ponto final do trajeto, ele precisava de 400 metros para começar a frear. Tipo assim, ele tá aqui, né? Aí aqui tá o ponto final. Aí ele precisava de 400 metros para ele começar a parar. Ou seja, 400 metros antes daqui, o maquinista começava a apertar no freio para diminuir a velocidade, para ele ir parando. E 400 metros depois, ele ficar parado nesse ponto aqui. Aí, o que rolou? Eles foram e melhoraram esse freio de alguma maneira. E agora ele não precisa mais de 400 metros para, conseguir parar a tempo. Ele pode começar a frear com 250 metros antes. Aí. Ok. Então, vamos fazer o que a gente fez no outro exercício. Vamos assim, pensar que movimento que é isso. O que está acontecendo aqui. Falando em frenagem já direto, a gente já pensa o que é isso. Quando eu estou freando, eu estou variando minha velocidade. Então, meu movimento ele não é uniforme. Eu tenho uma variação aí. Então, a gente não está se tratando do movimento retilíneo uniforme. A gente está se tratando do movimento retilíneo uniformemente variado.
Aí aqui no próximo slide eu coloquei aqui já umas coisas pra gente ir pensando, ó. Ao descrever os movimentos, antes e depois da tecnologia de frenagem, o exercício diz que o trem está freando até parar. Isso nos diz que os dois movimentos, ou seja, antes de colocar o freio bom e depois de colocar o freio bom, os dois vão ser movimento retilíneo uniformemente variado, porque nos dois a minha velocidade não é constante, eu estou freando. E como essa informação aqui, ó, freando até parar, o que isso me diz? Quando eu paro, significa que eu estou com velocidade zero. Então, significa que a minha velocidade final é zero. Também é informada a distância para iniciar a frenagem nos dois casos, sendo que designa a distância percorrida. Então, ó, aqui no desenho, que não ficou tão bom de novo, mas vamos olhar nele aqui. Eu estou descrevendo o movimento desse trem nessa faixa, certo? Então, isso me diz que, como eu sei a distância daqui até aqui, eu sei a distância percorrida. Eu estou olhando nessa faixa. Então, minha distância percorrida antes de colocar o freio bom é 400 metros e depois é 250 metros. E por fim, sabemos que a velocidade inicial do trem, ou seja, antes dele iniciar o processo de frear, nesse ponto aqui, é de 72 km por hora. E assim, lembrando de novo das conversões, né? Aqui na minha resposta eu já tenho que todas as opções estão em metros por segundo ao quadrado. Então não faz sentido eu calcular em quilômetros por hora para depois eu ter que converter. É melhor eu já converter aqui e já calcular tudo na unidade de medida certa. Então eu já converti para vocês. Eu dividi por 3,6 para obter quilômetros por hora para metros por segundo e deu 20 metros por segundo, que é o valor que a gente vai usar para fazer as contas. Então, gente, ó, o que a gente tem aqui? Quais informações? Vamos organizar esse tanto de informação que a gente teve do enunciado. Eu sei a velocidade final, a velocidade inicial, a distância percorrida e o exercício está me pedindo a aceleração, porque ele quer o módulo da diferença entre as acelerações nos dois movimentos. Então, para eu calcular essa diferença, depois do módulo dela, eu tenho que calcular as duas, né? As duas acelerações. Então, assim, sabendo que eu tenho essas informações para cada um dos movimentos, eu preciso da aceleração, minha solução mais simples, visto que eu não tenho tempo, é usar a equação de Torricelli. Então, vamos para as contas aqui, ó. A equação de Torricelli, igual a gente viu ali há alguns minutos atrás, é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, o movimento 1, que é antes de eu colocar o freio top, bonzão e tal, eu vou ter a velocidade final, que é 0, porque eu sei que no final do movimento o trem está parado. A velocidade inicial, que igual a gente calculou aqui, ele foi me dado pelo exercício, né? Fala que no início o trem está com 72 km por hora, no início, antes dele começar a frear. E a gente converteu para metros por segundo, deu 20. Então, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. No movimento 1, a gente sabe que ele tem que começar a frear 400 metros antes do ponto. Então, a distância percorrida é 400. Aí, resolvendo essa conta, né? 20 ao quadrado é 400, eu vou passar para o lado de cada equação, vai ficar negativo. Então, menos 400 aqui, que é igual a 2 vezes, aí eu vou multiplicar aqui esse 2 por 400, para eu ter 800 vezes a aceleração. Então, a minha aceleração 1, do movimento 1, vai ser menos 400 dividido por 800, que dá menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, tem a minha aceleração 1. E a minha aceleração 2 eu vou calcular do mesmo jeito, porque eu também tenho essas informações aqui, eu só não tenho a aceleração, que é o que eu quero. 0, porque no final eu sei que ele parou, é igual a velocidade inicial, que é a mesma, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes 250. Ou seja, aqui a distância é diferente, né, gente? Igual a gente viu, no movimento 2 eu preciso de 250 metros para começar a frear. Eu preciso começar a frear depois, porque meu freio é melhor. Aí, desenvolvendo essa conta do mesmo jeito, 20 ao quadrado, 400, eu vou passar pro lado de cá, menos 400,
que é igual a 2 vezes 250 vezes A, 500 vezes A. Então, minha aceleração 2 vai ser menos 400 dividido por 500, que dá menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, agora eu tenho as duas acelerações dos dois movimentos. Como ele está me pedindo o módulo da diferença entre a aceleração do movimento 2 e do movimento 1, então, o que é esse módulo da diferença? Vai ser, eu tenho primeiro que calcular isso, né? O A2 menos o A1 e tirar o módulo dela depois. Então, calma aí, aqui ficou invertido, é A2 menos A1, né? Menos 0,8, que é o valor do A2, menos 0,5, que é o valor do A1. E como é essa diferença aqui, olha, vamos prestar atenção nos sinais. Eu tenho aqui negativo e aqui negativo. Quando eu faço menos alguma coisa, esse sinal inverte, fica positivo. Então, fica menos 0,8 mais 0,5, que é igual a menos 0,3. E aí eu vou tirar o módulo disso, que é... O módulo é basicamente, tipo assim, a distância disso até o ponto zero. Então, é sempre assim, se for negativo eu tiro o sinal, se for positivo eu deixo igual tá. Então, o módulo de menos 0,3 é 0,3. E aí aqui nas opções, a gente tem ela, que é a letra B. Assim, várias pegadinhas tem aqui também, não só a da unidade de medida. Por exemplo, se você errar esse sinal aqui, olha, se você esquecer que menos com menos dá mais, aí ele vai ter a opção aqui disso também, eu acho. Não tem. Mas enfim, é uma típica pegadinha isso também, você chegar no final da questão e lá no final você, assim, ter uma... Na hora de subtrair alguma coisa, ele te dá outra opção. Isso acontece muito, viu, gente? Mas enfim, por hoje é isso. A gente... Só uma coisa. Só reforçando uma coisa que a gente falou antes, aí dá pra ver que para esses números específicos, para essa questão, o Torricelli era muito bom mesmo. Porque as contas que a Esther teve que fazer não foram contas difíceis de fazer, tá vendo? Isso tem que, na hora da prova, se você vê que você está brigando demais, que está um ponto muito assim, um número muito quebrado, muito estranho, principalmente na prova de física, né? Aí pode ser que não seja o caminho bom que você está escolhendo. E assim, só para ficar claro de lembrar, módulo sempre sai o valor positivo. Então se está negativo vai sair positivo, se está positivo mantém. Esse é o salvo assim, dessa questão, eu acho. Mas é isso aí. Valeu, assim, essa questão realmente ela era feita para a Torricelli. Era o melhor jeito mesmo de usar essa equação. Por isso que eu coloquei ela aqui também para, tipo, mostrar o uso dela mesmo, porque é um conceito novo que a gente introduziu hoje, né, e tal. Mas, gente, eu espero que, assim, quem não tenha tido tempo de fazer exercícios tenha visto e tal, como é que, assim, um exemplo mesmo desses 2 exercícios que a gente fez, mas para pegar a manha mesmo e assim, ficar bom para na hora da prova não ser pego de surpresa, tem que fazer vocês mesmos, sabe, assim, e perguntar pra gente sempre que surgir qualquer tipo de dúvida, na teoria, em algum jeito aqui de fazer, se, sabe, vocês pensarem em alguma coisa, pode mandar pra gente, tá? Muito obrigada pela atenção. Uma ótima semana para vocês, ótimos estudos. Continuem aí mandando as coisas e tal, fazendo tudo. Eu espero continuar a poder ajudando. Um beijo para vocês.